Então, vamos continuar aqui o assunto de variáveis complexas na unidade 4, onde a gente está abordando a parte de integrais. Aqui vão aparecer, com certeza, os principais tópicos relacionados a essa parte de integrais envolvendo funções complexas. Então, eu vou começar com um exemplo, mas não é um exemplo, um mero exemplo, ele tem uma relevância tanto no vídeo nesse vídeo como um todo, quanto em muitas outras partes do conteúdo. A gente vai ter uma ideia intuitiva, uma ideia geométrica do que são esses conceitos aqui, conceito de curva simples, curva fechada e curva simples e fechada. A gente entender também o que vem a ser uma região simplesmente conexa. Isso para a gente compreender bem esse aqui, que com certeza é o principal resultado desse tópico de integrais, se não o principal resultado dessa disciplina, que é o teorema de Cauchy-Goursat. Então a gente vai discutir esse teorema, a gente não vai demonstrá-lo. Para entender esse teorema, a gente precisa ter não uma noção rigorosa desses objetos todos, mas pelo menos uma noção intuitiva que a gente consiga reconhecer facilmente esses conceitos aqui. E aí vamos discutir um outro exemplo também, um exemplo importante, né? Vai ser uma aplicação do teorema de Cauchy-Goursat, mas não é um mero exemplo. E aí eu vou deixar também alguns exercícios para vocês. Então, o conteúdo do livro texto, capítulo 4. Então, eu vou começar com o cálculo de uma integral, que é esse exemplo aqui, que eu destaco aqui ele como sendo um exemplo importante. Então, seja gama o círculo de centro num ponto Z0 qualquer e raio R positivo. Então, esse Z0 é um número complexo qualquer, mas se quiser, para simplificar o entendimento, pode supor que ele é zero, que é a origem do sistema. Então, prove que essa integral aqui, essa integral complexa, a função aqui é a função 1 sobre z menos z0, a função que está sendo integrada. Então, a integral sobre gama é esse círculo, dz sobre z menos z0 vai dar 2π vezes i. Então, vamos provar. Então, antes essa figura aqui representando, então digamos que aqui eu tenho um ponto z0 qualquer. Então, esse vetor aqui representa esse número complexo, o vetor que vai dar origem ao Z0. E eu tenho esse círculo aqui, digamos que ele é o círculo com centro Z0 e raio R. E aí a gente colocou aqui uma orientação positiva nesse círculo. E aí eu vou descrever a parametrização para esse círculo aqui, um círculo como esse. Então, a parametrização para esse círculo vai ser a seguinte. Então, um ponto qualquer, um ponto Z genérico, esse é um vetor. Então, esse vetor aqui representa esse número complexo. E aí eu tenho esse vetor aqui que é a diferença, Z menos Z0. Então, esse vetor aqui, esse vetor em azul, é a diferença Z menos Z0. E aí eu posso parametrizar essa diferença em função desse ângulo θ, que é o ângulo, eu vou considerar uma volta completa, o ângulo medido aqui em relação ao eixo horizontal, ok? Então, esse vetor, a parametrização vai ser R cosseno θ mais I seno θ. Isso aqui pode ser usado a notação exponencial, então R vezes a exponencial de I vezes θ, com o θ variando de 0 a 2π. Então, esse ângulo aqui, variado de 0 a 2π, vai dar o círculo completo aqui. Então, se começo no zero e dou uma volta completa, eu vou ter todo o círculo. Então, essa parametrização padrão que a gente vai usar para um círculo como esse aqui. Então, vocês podem, se quiser, simplificar aqui, imaginar que Z0 é a origem do sistema, então esse círculo vai estar centrado aqui, fica mais simples de imaginar. Mas se não, só imaginar essa figura aqui também ajuda. Ou seja, um ponto Z qualquer, ele vai ser Z0 mais R exponencial de Iθ, com θ variando de 0 a 2π. Então, essa é a parametrização padrão para esse círculo aqui. E aí, diferenciando, né? Fazendo aqui dz, então aqui é constante, diferencial aqui vai dar 0, e aqui diferenciando vai ficar dz, vai ser i vezes r exponencial de θ dθ. E a diferencial aqui em relação a θ, o i vai cair, e fica isso daqui, tá?
Então, dz é exponencial de I vezes R exponencial de θ. E aí o cálculo da integral fica bem simples. A integral vai ser dz, quem é dz? dz é I vezes R exponencial de θ, z menos E0 é esse daqui, dθ. Como eu já estou usando a parametrização, o parâmetro que é o ângulo θ, vai de 0 a 2π. Então, simplifico isso aqui, o i vai fora da integral, então fica a integral de 0 a 2π dθ. Então, essa integral aqui é muito simples, dá 2π, então 2π vezes i. Então, ou seja, essa integral é 2π vezes i. Então, a gente calculou aqui essa integral, mas ela vai ter um papel relevante aqui nesse vídeo mais para frente e em outras circunstâncias também. Então, seguindo aqui, então vamos discutir o que é uma curva simples, o que é uma curva fechada, o que é uma curva simples e fechada. Então, dizemos que uma curva gama contida em C é simples se ela não tem autointerseção. Então, se ela não faz uma coisa assim, como tem uma autointerseção aqui. Então, se a curva gama estiver descrita por uma parametrização, se é uma equação aqui em função de um parâmetro, então o z de t é uma função de t, coordenada x, né, x de t, e a coordenada y de t, com t variando de 0 a 2π. Por exemplo, foi o que foi feito aqui, ó. Só que o parâmetro é θ, que é o ângulo, a gente usa θ aqui geralmente. Se quiser usar t, pode também. O t aqui é um parâmetro genérico, mas muitas vezes ele tem uma interpretação geométrica, então nesse caso aqui, a parametrização é essa daqui. Então, a curva geralmente vai ser dada pela parametrização. Então, essa função, né, em função do parâmetro t. Então, a gente tem que, quando eu pego o ponto inicial do intervalo, o z de A é o que a gente chama ponto inicial da curva. E o ponto final do intervalo, z de B, é o que a gente chama de ponto final da curva. Então, fazendo uma representação gráfica aqui, então, digamos que eu tenho essa curva aqui, e ela está parametrizada em função de um parâmetro t, né, no intervalo que vai de A até B. Então, esse ponto aqui, se a curva está orientada nesse sentido aqui, então imagine como um ponto caminhando aqui nesse sentido. Então, esse aqui é o ponto inicial, é o valor z de A, que é a imagem pela parametrização do ponto A, e esse é o ponto final, é o z de B. E aqui é um ponto qualquer. Por outro lado, se o sentido fosse oposto, o mesmo traço, mas o sentido oposto, então o ponto inicial, z de A, é esse aqui, e o ponto final, z de B, é esse aqui. Então tem a mesma curva, né, o mesmo traço tem dois sentidos, ou pode ser esse sentido, ou pode ser esse outro aqui. Ok? Então, nesse caso, quando a curva é parametrizada, dizer que a curva é simples significa dizer que não existem dois t's diferentes, né, um t1 diferente de t2 no intervalo AB, tais que o valor no ponto vai ser o mesmo, nesses dois pontos vai ser o mesmo. Então, z de t1 igual a z de t2. Então, é o caso aqui. Essa curva não tem nenhum ponto t no intervalo que não tem dois pontos t diferentes que vai levar no mesmo ponto aqui na curva. Enquanto aqui nessa figura, não. Aqui eu estou com essa orientação, vai de A até B. Então, veja, eu vou andando aqui e o t vai andando aqui. Quando chega no T1, alcança esse ponto e segue na direção A até B. E continua caminhando aqui. Quando chega no T2, volta de novo para esse ponto, até chegar no ponto final. Então, esse ponto aqui é uma autointerseção. Ele é a imagem por dois tempos diferentes, dois t's diferentes, né? O mesmo ponto aqui na curva é a imagem por dois t's diferentes na parametrização. Então, esse ponto P aí, que está na curva, ele tem essa propriedade, dois t's diferentes, mais o mesmo valor aqui. Então, essa curva aqui, ela não é simples. Essa figura é a curva simples. Nessa outra figura não é simples. A curva não é simples. Dizemos que a curva parametrizada gama ela é fechada se o ponto final é igual ao ponto inicial. Tá? Então, simplesmente é isso. Quando o ponto final da curva
na parametrização coincide com o ponto inicial, a gente diz que a curva é fechada. Então, por exemplo, aqui uma curva fechada, tá? E aqui um exemplo, né, uma figura representando uma curva que não é fechada. Então, se isso aqui for o ponto inicial, a imagem, pela parametrização do ponto A, quando chegar aqui no ponto B, vai dar no mesmo ponto, enquanto aqui não. Então, aqui a curva é fechada e aqui a curva não é fechada. E a gente diz que a curva gama ela é simples e fechada se os únicos pontos de autointerseção de gama são os pontos inicial e final. Ok? Então, a simples e fechada, quando é simples e fechada, ela tem autointerseção, mas os únicos pontos de autointerseção é o ponto inicial e o ponto final. Então, por exemplo, nessa representação aqui, eu tenho uma curva que é simples e não é fechada. Essa curva, ela é uma curva simples e não é fechada. Nessa outra figura, nessa outra representação, eu tenho uma curva que não é simples e nem é fechada. Então, ela não é simples, tem essa autointerseção, e também não é fechada porque o ponto inicial não coincide com o ponto final. Nessa figura, eu tenho uma curva que ela não é simples, porque tem essa autointerseção, mas ela é fechada. Então, se esse aqui é o ponto inicial, ele vai coincidir com o ponto final. Então, essa aqui não é simples, mas é fechada. E aqui, finalmente, uma representação, né, uma ilustração de uma curva que é simples e fechada. Então, o ponto inicial coincide com o ponto final, tá? Então, isso aqui, todos esses conceitos, eles são formalizados matematicamente com mais rigor, mas isso em cursos mais avançados, em disciplinas mais avançadas. A gente não pretende fazer isso aqui, não é objetivo dessa disciplina, esse nível de rigor com os conceitos. Então, o que a gente quer? A gente quer que vocês entendam os conceitos, então, curva simples, mas de uma forma intuitiva. E é importante, nesse caso, fazer ilustrações, figurinhas mesmo, para entender bem. Então, a ideia de curva simples, de uma forma intuitiva, de uma forma empírica, né? Uma parametrização, ponto final, ponto inicial, curva fechada também, né? Saber quando uma curva é fechada e quando não é. Curva simples e fechada é o conceito mais importante aqui, ok? Então, tudo isso de uma forma não rigorosa, porque não é o objetivo dessa disciplina. Então, em disciplinas mais avançadas, se explora com mais rigor matemático essas ideias. E aí, finalmente, o que vem a ser uma região simplesmente conexa. Isso aqui é outro conceito importante em matemática, que pode ser formalizado com um nível de rigor matemático bem elevado, mas que não é o objetivo aqui. O objetivo é ter uma ideia intuitiva do que significa isso, é saber reconhecer em situações práticas. Então, uma região plana, então a primeira coisa que é a região do plano, então a região plana dos complexos ela é dita simplesmente conexa se toda curva fechada, então aqui já aparece a ideia de curva fechada, envolve somente pontos de D, tá? Então é isso que a gente diz que a curva é simplesmente conexa. Toda curva Então, por exemplo, aqui, ó, a região plana, que envolve qualquer curva simples e fechada, é interior de uma... A região plana envolvida por qualquer curva simples e fechada, a gente disse que essa região é o interior da curva. Então, aqui, por exemplo, é o interior da curva, tá? Então, a região plana envolvida por qualquer curva simples e fechada é um exemplo de uma região simplesmente conexa, tá? Porque qualquer curva que eu pegar aqui dentro, qualquer curva fechada, ela vai envolver somente pontos da região aqui, ok? Por outro lado, o exterior de uma tal curva, ou seja, de uma curva simples e fechada, não é uma região simplesmente conexa, não é uma região simplesmente conexa. Então, por exemplo, aqui nessas ilustrações,
Então, digamos que essa aqui seja a curva, simplesmente a curva simples fechada. Então, esse aqui é o interior dela. Então, essa região aqui é uma região simplesmente conexa. Qualquer curva fechada que eu pegar aqui, qualquer curva fechada que eu pegar aqui dentro, a região envolvida por ela só envolve pontos da região. Essa região em rosa aqui. Tá? Agora, se eu for olhar para o exterior, se eu pegar uma curva assim, por exemplo, uma curva aqui, ó, aí o interior dessa curva simples e fechada só tem pontos do exterior, mas tem que valer para qualquer curva. Então, se eu pegar, por exemplo, essa curva aqui é uma curva simples e fechada, ela tem essa região, esse pedaço aqui, que é formado por pontos do exterior, mas tem essa outra região que é formada por pontos do interior. Então, esses pontos não são pontos do exterior, tá? Então, essa região aqui, o exterior, ela não é simplesmente conexa, por quê? Porque a gente encontra uma curva simples, tal que ela não envolve, a região envolvida por elas não contém só pontos da região, que no caso é o exterior, tá? Então, isso significa que o exterior não é simplesmente conexo. Aqui, por exemplo, se eu pegar a curva aqui é formada por essas duas, essa fronteira aqui dessa região anelar, tá? Então, essa aqui é a região. Então, a região é essa que tá destacada aqui. E aí, o interior dela, né, quer dizer, ela é delimitada por essas duas curvas, tá? Dessas duas curvas. E aí, essa região, ela é simplesmente conexa ou não? Para ela ser simplesmente conexa, qualquer curva simples e fechada que eu pegar vai ter que envolver somente pontos da região. Se eu pego uma curva assim, por exemplo, claro que essa curva aqui só vai envolver pontos da região. Mas, de novo, se eu pegar, por exemplo, uma curva assim, ó, que é uma curva simples e fechada, aí isso não acontece. Tem esse pedaço que é formado por pontos da região, mas tem esse outro aqui, que é formado por pontos que não estão na região, tá? Então, ou assim, ou essa curva aqui, ó, ou essa curva aqui, essa aqui também, essa aqui é melhor para visualizar isso, porque essa aqui, ela tem essa parte que é formada por pontos da região, que é essa região destacada em azul, mas tem essa parte aqui que não é. Mesma coisa aqui, se eu pegar uma curva assim, ela envolve esse trecho que é formado por pontos do exterior, mas também esse trecho aqui que é formado por pontos do interior. Então, esse aqui também é um exemplo de uma curva que não é simplesmente conexa, de uma região que não é simplesmente conexa. Então, como eu comentei, esses conceitos a gente não vai formalizar aqui com nível de rigor matemático definitivo. A gente só vai ter uma ideia geométrica do que significa ele para saber reconhecer quando tiver que se deparar com eles, e porque simplesmente no enunciado do teorema de Cauchy-Goursat, que é esse aqui que eu vou enunciar agora, aparecem esses conceitos. Então, o teorema de Cauchy-Goursat, com certeza, é o teorema mais importante dessa parte de integração e, com certeza, também um dos teoremas mais importantes de toda a disciplina. Então, seja f uma função complexa, a qual é analítica, então essa aqui é uma hipótese importante, essa função tem que ser analítica aqui, em uma região D que é simplesmente conexa. Então, essas aqui são as duas hipóteses importantes, por isso que eu destaquei em vermelho. A função tem que ser analítica em uma região simplesmente conexa, então você vai ter que saber reconhecer quando a região é simplesmente conexa e também saber reconhecer quando a função é analítica nessa região. Então, para qualquer que seja a curva gama contida nessa região, qualquer que seja a curva fechada, vale o quê? Vale que essa integral aqui é zero. A integral da f sobre a curva gama é zero. Vocês devem lembrar no vídeo anterior que a gente fez um exemplo que foi calcular uma integral de uma função que era ao longo dos lados de um triângulo. Vocês observaram lá que essa integral, depois que a gente fez a conta, que a gente fez direto, né, fazendo a parametrização das curvas, essa integral deu zero, tá?
Eu deixei um exercício para vocês fazerem basicamente a mesma coisa, só trocando a função. Essa outra função, se vocês fizeram a conta, vocês observaram que não deu zero. Então, por que que uma deu zero e por que que a outra não dá zero? Então, uma coisa que fica para ser explicada. Então, isso tem a ver com as hipóteses do teorema de Cauchy-Goursat. Ok? Então, esse teorema dá isso daqui, mas a importância dele, o papel dele, vai muito além do que simplesmente dizer que essa integral é zero. E vocês vão ver ao longo dos estudos. Esse teorema ele tem uma versão mais fraca, que é devido a Cauchy, que é chamado teorema de Cauchy, onde se pede que a função seja analítica e a derivada da função seja contínua. Tá? Então essa hipótese está na versão mais fraca, que é chamada apenas teorema de Cauchy, onde pede-se que a derivada da função seja contínua. Então esse teorema foi demonstrado por Cauchy com essa hipótese da derivada da função f' de z ser uma função contínua, porque aí usa o teorema de Green, teorema do cálculo de funções de duas variáveis. Mas aí posteriormente, esse outro matemático aqui, Goursat, ele tirou essa hipótese, ele viu que era desnecessária, e aí passa a ser apenas essas duas condições. A função tem que ser analítica e a região simplesmente conexa. A demonstração da versão fraca é relativamente simples porque usa o teorema de Green. Mas a gente não vai discutir isso aqui. A versão completa, que é o teorema de Cauchy-Goursat, ela já é bem mais sofisticada, já requer vários outros conceitos, vários outros elementos de análise complexa que a gente não vai discutir aqui, não é foco dessa disciplina, mas é importante conhecer esse teorema, entendê-lo bem, saber principalmente aplicá-lo e principalmente saber as consequências dele. Então ele é um teorema importante. Então a prova disso aqui, como eu comentei, é fora dos objetivos dessa disciplina. Uma observação, essa curva gama, que está na hipótese aqui dizendo que ela é simplesmente conexa, mas na verdade ela pode ser também da seguinte forma. Então a curva gama pode ter um número finito de autointerseções. Lembre-se que a curva, a região é simplesmente conexa, né? Então, assim, a fronteira dela, em geral, né, vai ser uma região, uma curva simples, tá? Mas aqui a gente pode enfraquecer isso e dizer que a curva pode ter um número finito de autointerseções. E aí ela fica decomposta em um número finito de curvas simples, tá? Então, a curva γ1, γ2, etc., γn, curva simples e fechada. Então, uma figura aqui, como essa, por exemplo, a curva essa figura, como se fosse um monte de 8 aqui, colado. Então, tem essas autointerseções. Mas aí tem essa curva aqui, que é uma curva simples, essa outra, que também é uma curva simples, e assim por diante, até essa aqui, que é uma curva simples. E a integral sobre a gama, ela fica a integral sobre a soma sobre a integral de cada uma delas. Aqui faltou os índices, γ1, γ2 até γn. Então, a integral sobre a curva total fica a soma sobre cada uma dessas integrais e isso tudo dá zero. Então, por exemplo, se f de z é uma função inteira, o que é uma função inteira? Uma função inteira é uma função analítica no plano todo, nos complexos todos. Os exemplos mais comuns são esses: funções polinomiais, exponencial, função seno, função cosseno e várias outras que vocês encontram nos estudos. Então, qualquer que seja a curva gama simples e fechada, vale isso daqui. A integral, na verdade, não precisa desse simples não, basta que seja fechada. Aqui, como a gente observou, não precisa desse simples não. Deixa eu tirar aqui. Qualquer curva fechada vai valer isso. Integral sobre a curva da função f, é uma função inteira, vai valer zero. Porque a função é analítica no plano todo. Qualquer curva fechada, então essa integral vai valer zero. Mas atenção, a curva tem que ser fechada. Se não for fechada, aí não há razão para que isso aqui seja zero.
Bom, outro exemplo, um exemplo importante também, e ele vai estar ligado com o primeiro exemplo. Então, seja gama uma curva simples e fechada, orientada positivamente, sentido anti-horário. Então, a orientação positiva é esse sentido aqui, o sentido anti-horário. Então, cujo interior contém um ponto z0. Então, essa integral aqui é a integral sobre gama de 1 sobre z menos z0 vale 2π vezes i. Vejam, isso é a generalização do primeiro exemplo. Esse primeiro exemplo aqui, que eu coloquei como exemplo importante. Então, é exatamente isso. O círculo é o exemplo de que é a curva, né, que é a circunferência, o círculo, é o exemplo de uma curva simples e fechada. Então, essa integral aqui é 2π vezes i. Então, esse exemplo aqui é um simples caso particular desse outro exemplo, que a gente vai ver agora. Então, aqui é a mesma coisa, tá? É uma curva simples e fechada orientada positivamente. Bom, vamos ver aqui. Primeiro, a situação é mais ou menos essa daqui. Eu tenho uma curva qualquer, uma curva gama, simples e fechada, orientada positivamente, a orientação aqui, sentido anti-horário, e o interior dessa curva tem um ponto z0. E aí eu vou fazer essa integral, né, ao longo dessa curva, e essa integral vai dar 2π vezes i. Então, veja, a gente vai fazer o seguinte esquema, e esse esquema aqui é importante aprender porque ele vai ser repetido várias vezes em várias outras situações. Então, o que a gente vai fazer primeiro? A gente vai isolar esse ponto z0 por um círculo de raio suficientemente pequeno para ficar todo dentro do interior da curva. Então, aqui, por exemplo, primeiro eu tenho a curva, peguei o ponto z0, coloquei esse círculo, fechando ele, ó, o círculo todo dentro do interior da curva, um raio R aqui suficientemente pequeno. Então, a primeira coisa é isso, eu vou isolar o Z0 com um círculo de raio R suficientemente pequeno. Aí depois eu vou pegar e vou emendar aqui a curva gama com a circunferência. Então, foi o que eu fiz aqui, ó, emendei com esses segmentos aqui. Poderia ser outra curva, mas o segmento é mais simples. E aí eu fiz isso. Esse ponto aqui eu chamei de P1, e aí eu vou aqui de P1 até P2, depois de P2 até P3, depois de P3 até P4. E aí eu vou ficar com a curva dividida em duas partes. A parte de cima vai de P1 a P2, depois a P3, depois a P4 e volta a P1. Então essa parte aqui, ó, P1 a P2, de P1 até P2, de P2 a P3, de P3 a P4, de P4 a P1. Então, essa parte de cima é essa curva aqui, que eu vou chamar de gama 1. Então, gama 1 é tudo isso aqui, ó. A união dessas quatro curvas, desses quatro pedaços. Então, gama 1 é a curva que vai de P1 a P2, nesse sentido, de P1 a P2. União com o segmento que vai de P2 a P3. União com esse arco que vai de P3 a P4, né? P3 a P4. União com esse segmento que vai de P4 a P1, tá? Isso tudo por cima, que é essa parte de cima aqui. Mas aí eu vou ter a parte de baixo também. Só que a parte de baixo vai ficar como? Eu vou ter agora P1, P4. Então, começando em P1, eu vou de P1 até P4. De P4 a P3, de P3 a P2 e de P2 eu volto a P1. Por que eu faço essa orientação? Para preservar o sentido aqui da orientação original da curva gama, tá? Então, ó, agora aqui na parte de baixo eu vou fazer o sentido aqui da orientação P1 a P4, nesse segmento aqui, ao longo desse segmento, de P4 a P3, ao longo dessa circunferência, desse arco de circunferência, de P3 a P2, ao longo desse segmento, e depois de P2 a P1, ao longo dessa curva aqui. Então, isso tudo eu vou chamar de gama 2. Então, essas setinhas aqui embaixo está indicando que eu estou exatamente pegando a parte de baixo aqui, ó. Essa parte aqui. Então, o segmento de P1 a P4, o arco de circunferência de P4 a P3, o segmento de P3 a P2 e o arco da curva de P2 a P1. Tudo isso que eu falei aqui. Ok? Então, a integral sobre a curva gama
é a soma da integral sobre essa circunferência, não, esse trecho aqui da curva, que eu chamei assim, ó, de P1 a P2, de P1 a P2, mais esse outro trecho aqui de baixo, que eu chamei assim, de P2 a P1. Então, a integral sobre a curva total vai ser essa soma dessas duas integrais aqui, onde aqui eu pego o pedaço da curva que está em cima e aqui eu pego o pedaço da curva que está embaixo. Então, a soma dos dois. E aí eu vou calcular cada uma dessas integrais aqui. Integral sobre esse pedaço aqui apenas, tá? E a integral sobre esse outro pedaço aqui apenas, o pedaço de baixo. Ok? E aí, para isso, eu vou usar o teorema de Cauchy-Goursat. Só que eu vou usar o teorema de Cauchy-Goursat com aqui, ó, a curva fechada que eu construí. Porque para usar o teorema aqui eu preciso de uma curva fechada. Então aqui eu tenho uma curva fechada e aqui eu também tenho uma curva fechada. Eu preciso fechar para usar o teorema de Cauchy. Por que eu precisei fazer essa construção? Porque, ó, eu chamei de f, essa função, f de z, é 1 sobre z menos z0. Essa função envolve esse ponto z0, aqui, ó. Nesse ponto que está no interior da curva, a função não é analítica, então eu não posso usar o teorema de Cauchy-Goursat aqui diretamente. Então eu tenho que fazer esse artifício de tirar esse ponto e deixar uma curva onde o interior aqui da curva, no caso essas duas, a função fica analítica. Então, o único ponto onde essa função não é analítica é esse. Então, eu faço esse tipo de construção, isso vai ser muito comum, vocês têm que entender isso, para poder usar o teorema de Cauchy-Goursat. Então, com isso, essa integral aqui dá zero, e essa integral aqui também dá zero. A integral sobre essa curva aqui dá zero, por quê? Porque a função é analítica aqui nessa região, nesse interior. E a integral sobre essa curva aqui também dá zero, porque a função também é analítica nessa região aqui, é o interior da curva. Então, sobre a gama 1, a integral dá zero, e sobre gama 2 também dá zero. Só que aí agora eu vou usar essa decomposição de cada uma dessas curvas, nesses 4 pedaços aqui, ó. Então, a integral sobre gama 1, por exemplo, integral sobre gama 1 é a integral ao longo desse trecho, mais a integral ao longo desse segmento, mais a integral ao longo desse arco de circunferência, mais a integral ao longo desse segmento. Então, a integral sobre gama 1, ela se quebra nessas 4 pedaços aqui, ó. Essa integral é a integral ao longo do trecho da curva, essa outra ao longo do segmento de P2 a P3, essa aqui ao longo do arco de circunferência e essa aqui do segmento P4 a P1. E isso dá zero, porque na verdade é a integral sobre gama 1. Mesma coisa com a gama 2. Então, com a gama 2 eu vou fazer a integral de P1 a P4 no segmento, de P4 a P3 nessa semicircunferência, de P4 a P2 nesse segmento e de P2 a P1 nesse trecho da curva. Então é isso aqui, ó, o segmento, o que está na parte inferior, o arco da circunferência que está na parte interior, esse outro segmento que está na parte inferior e esse trecho da curva que está na parte inferior. E aí dá zero porque é a integral sobre gama 2. Ok? E aí, se vocês olharem aqui, por exemplo, olhando para os segmentos. Então, o segmento P2, P3, e aparece aqui o segmento P3, P2. A função que você está integrando é a mesma. Então, P2, P3, P3, P2. Então, P2, P3 é nesse sentido. P3, P2 é no sentido oposto. A integral é a mesma. Quando você muda a orientação aqui da curva ao longo da qual você está integrando, o sinal da integral troca. Então, na verdade, essa integral aqui é igual a essa com o sinal trocado. Então, essas duas integrais vão ser canceladas. Eu vou somar essas duas equações aqui, e aí essas duas integrais vão ser canceladas. A mesma coisa aqui com o segmento P4, P1, e aparece aqui o segmento P1, P4. Então, P4, P1, segmento nesse sentido, P1, P4, segmento no sentido oposto. Então, a função que você está integrando é a mesma, as curvas inverteram o sentido, as integrais vão inverter o sinal. Então, essa integral aqui é igual a essa com o sinal trocado.
Então as duas vão ser canceladas quando eu somar tudo aqui. Então quando eu somar vai ficar o quê? Vai ficar essa parte aqui, essa integral, que está aqui, ó. Integral da função de P1 a P2. P1 a P2 é o quê? Esse trecho aqui da curva, mais a outra parte, P2 a P1, essa integral aqui, que é a integral ao longo aqui dessa parte de baixo, mais essa outra integral, o arco de circunferência de P3 a P4, esse aqui, ó. Então, esse arco de circunferência de P3 a P4, nesse sentido, mais esse outro arco de circunferência, aqui de P4 a P3, é o que está na parte de baixo, P4 a P3. Então, numa parte aparece aqui esse arco de circunferência e na outra esse arco aqui. Então, quando eu somar essas duas equações, esses dos segmentos vão se cancelar, P2, P3, esse aqui se cancela com esse, aí só vão ficar esses aqui, ok? E aí, se vocês olharem aqui, essa soma é a integral sobre a gama, que eu já tinha observado aqui. Essa soma que aparece aqui é a integral sobre a gama, que eu quero calcular, que é o que eu quero calcular. Integral sobre a gama. E aí eu jogo essas duas aqui para o outro lado. Então eu jogo isso aqui para cá e esse aqui também. Então vai ficar menos, né, menos a integral de P3 a P4, menos a integral de P4 a P3. Mas se vocês olharem, quando vocês juntar essas duas integrais, vai dar a integral sobre essa circunferência aqui, só que com o sentido horário. Você está integrando ao longo dessa circunferência, só que com sentido horário, tá? Que é esse sentido aqui, ó. Aqui sentido horário, aqui sentido horário. Quando juntar as duas, vai dar a circunferência, né, o círculo, só que orientado no sentido horário, que é o sentido negativo. E aí, com esse sinal de menos aqui, quando eu colocar esse sinal de menos em evidência, então vai ficar, vou somar essas duas integrais, então vai dar a integral sobre a circunferência total, só que orientada no sentido negativo. Só que com o sinal de menos nas duas, vai inverter o sinal. Então, quando eu usar o sinal de menos lá, eu inverto o sentido e aí a integral fica ao longo do círculo orientado positivamente, por causa desse sinal de menos aqui. Vai inverter o sinal. E aí no final fica a integral sobre a curva C. Quem é a curva C? C é o círculo de centro em Z0, de centro em Z0, de centro em Z0 e raio R, esse círculo aqui, ó, centro em Z0 e raio R, orientado positivamente. A orientação que a gente deu foi exatamente essa, que ficou orientado positivamente. Assim. Tá? Então, esse sinal de menos aqui corrigiu a orientação. E aí, no final, essa integral é a mesma integral do exemplo, do primeiro exemplo, tá? Esse primeiro exemplo aqui, ó. Exemplo importante. É o centro de raio R orientado positivamente. Eu não coloquei isso daqui. Orientado positivamente. Esse círculo de raio R orientado positivamente. Tá? Se for orientação negativa, vai dar menos aqui. Então, com isso, a gente obtém o quê? Que a integral sobre essa curva que a gente quer calcular é igual à integral sobre esse círculo aí. E aí essa integral a gente já calculou, tá? Então essa integral a gente já calculou, vale 2π vezes i. Então esse exemplo, que é um exemplo importante, ele generaliza o primeiro exemplo, tá? Mas, só que para verificar o outro exemplo, a gente precisa primeiro verificar esse daqui, ok? Então, os dois exemplos, eles são importantes. Esse aqui foi importante para o exemplo geral, e o exemplo geral é importante para várias outras coisas que vão aparecer aí, envolvendo as integrais de funções complexas. Então, com isso a gente conclui o exemplo, e é importante lembrar disso daqui. E aí, com isso eu concluo aqui com os exercícios, onde eu peço para vocês calcularem o seguinte: calcular essa integral nos seguintes casos.
f de z é a função z, nos três casos a, b e c, f de z é a mesma função, eu só vou mudar a curva. No caso A, o segmento de reta que vai do complexo I ao complexo 1 mais 2i. No caso B, essa curva, então isso aqui é um arco de parábola, que vai do I até o 1 mais 2i, os mesmos extremos do item A. O item C, a mesma função, só que a curva agora é a curva fechada formada pelos exemplos de A e B. Então, um segmento aqui e um arco de parábola. Então, você vai juntar os dois e vai dar essa curva aqui, tá? Então, calcular a integral ao longo dessa curva. No exemplo D, eu quero calcular a mesma função. Agora, o arco, a curva é o arco do círculo, tem módulo Z igual a 1 e vai de 1 até I. Então, é um arco de circunferência que vai de 1 até I. Tá? Então, esse arco de circunferência que vai de 1 até I é a curva. E no item E, eu peço para vocês repetirem o que foi feito nos 4 itens anteriores, só trocando a função. Ao invés de ser a função f de z igual a z, agora fazer com a função f de z igual ao conjugado de z. Então façam esses exercícios sempre observando o que está acontecendo, principalmente quando for fazer no caso com a z barra, comparando o que acontece em cada uma situação. Então é importante tentar fazer esse exercício, não é um exercício complicado de fazer, pode dar um pouquinho de trabalho, mas não é difícil, não é complicado de fazer não. E é importante fazê-lo para entender bem. E aí a gente conclui, tá? Aqui ainda falando da parte de integrais, discutimos esses exemplos importantes, aí que é importante conhecê-los e saber desses valores específicos aqui, nesse caso aqui, ó, saber dessa integral aqui vai ser importante. Tivemos uma ideia intuitiva, né, geométrica desses conceitos, curva simples, curva fechada, curva simples e fechada, conceito de região simplesmente conexa também. Esse teorema aqui é super importante, teorema de Cauchy-Goursat, tá? Então tem que entender bem esse teorema, saber usar e saber das consequências dele. E aí discutimos esses exemplos aí, deixei alguns exercícios para vocês, e vocês vão encontrar mais exemplos e mais exercícios de aplicação disso tudo e ilustração disso tudo no capítulo 4 do livro. Então é só, até o próximo.